Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, verifico, e é sempre bom verificar, que um programa extraordinário defendido com tanto afinco aqui nesta Assembleia da República pelo deputado do Partido Socialista e pelo Sr. Secretário de Estado, que agora já tem aspectos a rever e que há coisas que vão mudar. A arrogância foi engolida pela luta que se travou também. E já toda a gente tinha percebido que havia muitos aspectos que precisavam de mudar desde o primeiro momento. Mas nós vivemos em Portugal, estamos sempre a ouvir essas proclamações, os anúncios, os programas que vêm, mas nós vivemos em Portugal, na realidade, e no que respeita à habitação, um verdadeiro paradoxo democrático. Em Portugal existem cerca de 5 milhões de casas. Destes 5 milhões, mais de 1 milhão são casas para uso sazonal ou secundário. Há mais de meio milhão de casas vazias para satisfazer a ganância especulativa. Deste meio milhão de casas vazias, há 185 mil que estão disponíveis no mercado, quando nós sabemos que as carências em termos de habitação totalizam 200 mil alojamentos. Ou seja, senhores deputados, em Portugal não faltam materialmente casas. Haveria casas para todos se o bem de todos fosse a prioridade da política que manda. Mas não é. Portugal continua a ser o país em que a construção nova tem mais peso, 90,5%, quando na Europa alargada a média é de cerca de 50%. E entre 2002 e 2006 construíram-se mais de 400 mil fogos, são 80 mil fogos por ano. A taxa de crescimento da habitação nos últimos 10 anos é mais do dobro da francesa e mais do triplo da italiana. Há cada vez mais casas novas e, por isso também, há cada vez mais casas devolutas e mais casas vazias. É a extraordinária contradição deste país, em que ao mesmo tempo que crescem as casas sem gente, cresce a gente sem casas. Os últimos governos sucessivamente descuraram o arrendamento e a reabilitação. Somos o país da Europa que menos reabilita. O investimento em reabilitação urbana é de cerca de 5,6% do total dos investimentos em construção, enquanto a média europeia é de 33,2%. Construímos muito, mas mal. Mais de 300 mil alojamentos necessitam de grandes recuperações. Há no total cerca de 1 milhão de alojamentos em Portugal que têm carências do ponto de vista qualitativo. Estão degradados, estão sobrelotados, não têm infraestruturas básicas, precisariam de obras e de reabilitação. São os mais pobres quem mais sofre com esta degradação. Portugal deixa construir demais e não recupera o que devia. Resolvemos tratar do problema da habitação por via do crédito, transformamos-nos num país de proprietários. Escolheu-se mal. O apoio do Estado à compra de habitação nova tem sido a principal política pública. O sonho que nos venderam parece um pesadelo. Somos todos proprietários, mas pobres ao mesmo tempo. É que o país dos proprietários é o país do endividamento das famílias, do seu empobrecimento real, da sua dependência face aos bancos, do aumento exponencial do preço dos imóveis. Em 20 anos, desde 88, o valor das habitações registrou um crescimento de 208%. As famílias com encargos financeiros relativamente à habitação não param de crescer. 80% das dívidas das famílias ao sistema financeiro relacionam-se com a habitação. O país dos proprietários endividados é o país do falhanço e da ausência de uma política pública de habitação. E esse falhanço é muito claro no que diz respeito ao mercado de arrendamento. O mercado de arrendamento sempre representou uma proporção muito pequena no total do mercado de habitação em Portugal. Era cerca de 20% em 2001, muito abaixo da média europeia, que é de 40%, é o dobro. Mas a proporção de arrendamento público, no essencial arrendamento social, é do ponto de vista global ainda mais irrisória. Menos de 5% do total de alojamentos residenciais são do Estado, das autarquias ou de entidades públicas com fins sociais. E isso é bem revelador da desistência do Estado em promover o bem comum e uma política pública nesta área. No Reino Unido, por exemplo, o arrendamento público representa 20% do total do arrendamento, e na Holanda 35%. E em Portugal, a fraqueza do Estado é a força da especulação imobiliária, que é um dos grandes poderes que manda no país. As autarquias frequentemente são coniventes, como nós sabemos, e dependentes deste poder. A obtenção de receitas fiscais numa perspectiva de curto prazo contribui grandemente para que os municípios, particularmente nas grandes áreas metropolitanas, ajudassem no processo de sobreprodução da habitação. Ora, senhores deputados, senhor secretário de Estado, o sentido da República
é o bem público, é o bem comum. E esse bem comum exigiria da democracia a sua maior responsabilidade. Priorizar as necessidades sociais em relação ao negócio privado e responder aos grandes problemas das pessoas. Gerir coletivamente os bens que existem para o bem de todos. Infelizmente não é isso que acontece. O atual regime de arrendamento já provou que não serviu para corrigir os males estruturais de que padece a habitação no nosso país. Não parou a especulação e tem penalizado os mais pobres e os jovens. 2 exemplos. O presidente do IRU disse, a 5 de dezembro de 2007, que vamos acabar com a renda social e vamos substituí-la pela renda apoiada. Em causa estão cerca de 11 mil fogos que ainda se encontram sob o regime de renda social. Os casos em que isto tem sucedido provam que esta orientação tem tido a marca da insensibilidade social e tem conduzido a um aumento cego que é marcado por uma insensibilidade face às dificuldades dos mais pobres. Exemplos: bairro dos Lóis e das Amendoeiras, aumento das rendas na ordem dos 1000%. Bairros municipais do Porto, aumento na ordem dos 100%, 300%, 500%, às vezes mais de 500%. Almada, aumento das rendas entre 100% a 300% para cerca de 2 mil inquilinos de bairros camarários. Para o Bloco, a justiça social impõe o dever de proteger as famílias do grave impacto que um aumento de rendas poderia ter. Aliás, já fizemos propostas nesse sentido. Nenhuma família carenciada deveria despender mais do que 10% a 15% do seu magro e tantas vezes insuficiente rendimento mensal em arrendamento. O novo regime de arrendamento urbano, aprovado em 2006, tem levantado dificuldades enormes aos mais idosos e aos mais pobres, num contexto em que já 1/5 da população está em situação de pobreza. A reabilitação das casas degradadas pouco avançou. Os aumentos das rendas antigas foram feitos de forma cega. A atualização para preços de mercado apenas favorece o preço da especulação e, portanto, a estagnação do mercado de arrendamento. Este regime não resolveu o problema da falta de oferta de habitação para arrendamento. Nós propusemos, por exemplo, nesta Assembleia, construir uma bolsa de arrendamento que permitiria intervir sobre as casas devolutas, limitar a construção desenfreada, promover a recuperação e incentivar e dinamizar o mercado de arrendamento. A maioria recusou, infelizmente, esta proposta. Mas temos também o problema e o exemplo que já aqui foi levantado do Porta 65 Jovem, que foi um falhanço completo, que foi uma machadada na emancipação juvenil e na política de apoio ao arrendamento jovem e que atacou o problema da especulação pelo elo mais fraco, que são os jovens à procura de casa. Um e outro exemplo que foram perversos, o exemplo da Porta 65 foi grave e foi perverso porque foi um apelo à fraude, como aqui já foi referido. Um e outro exemplo mostram bem que as políticas de habitação têm falhado e estão erradas. O artigo 65 da Constituição refere que todos têm direito para si e para a sua família a uma habitação de dimensão, concluo, Sr. Presidente, de dimensão adequada, em condições de higiene, de conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. Só precisávamos, senhores deputados, que os que aqui se sentam nesta Assembleia e que votam há décadas nos governos que têm gerido o país levassem mais a sério o seu compromisso com a Constituição e com a República. Muito obrigado. Sr. Deputado Diogo